pessoal, eu sou a Ariane Torres e neste vídeo eu vou ensinar o passo a passo de como fazer esta peça em crochê. E para fazer essa bolsinha, eu utilizei o fio Amigo Love Pelúcia da Linhas Corrente. Essa numeração de cor é a 254 e eu trabalhei com agulha 5 milímetros. Nós vamos começar fazendo 14 pontos na correntinha dupla. Eu deixo um pedaço de fio aqui pra frente, faço o nó corrediço, e aí, a cada correntinha, eu vou fazer uma laçada com esse fio que está à frente, antes de pegar o fio do novelo pra fazer a correntinha. Laço. Um ponto. 2, 3, e vamos fazer 14 desta forma. É importante deixar esse ponto um pouco mais soltinho para não repuxar o início da sua peça. Terminada essa correntinha dupla inicial, eu vou subir aqui na lateral uma correntinha simples. Sempre vamos subir essa correntinha nas laterais e vou trabalhar 14 pontos baixos, pegando aqui, ó, duas alcinhas da correntinha e o ponto baixo tradicional. Então, temos aqui os 14 pontos. Na base da nossa peça, vamos trabalhar aumentando dos dois lados, sempre no final da carreira, um ponto, até chegar em 20 pontos baixos. Eu tenho aqui 14, para fazer o aumento, eu faço a correntinha de base, que será do meu próximo ponto que eu vou aumentar, mais a correntinha de subida. Então, são duas correntinhas no final da carreira. Viro e faço o ponto baixo aqui, aumentando, e mais os 14. Então, nessa carreira, eu fico com 15. E aí, lá no final, eu faço mais uma vez o aumento, para na próxima carreira ficar com 16, depois 17, até chegar em 20 pontos. Então, é só seguir trabalhando aqui, ponto sobre ponto, e aumentando nas laterais, sempre no final da carreira, com duas correntinhas, e aí na próxima carreira já tenho um ponto a mais. Terminei aqui, tenho os 15 pontos, faço as duas correntinhas da mesma forma, viro, e agora volto com 16 pontos. Então, eu vou adiantar essa parte aqui, até chegar nos 20, e já volto para mostrar a sequência. Cheguei aqui nos 20 pontos, e agora a gente segue trabalhando somente os 20 pontos por 10 carreiras. Então, na lateral, ao invés de fazer as duas correntinhas e o aumento, eu subo uma correntinha apenas, viro e continuo trabalhando ponto sobre ponto. Essa altura, você pode alterar, caso você queira a sua bolsinha mais alongada. Nesta parte aqui, você pode acrescentar carreiras. Ao invés de 10, colocar 12, 14, enfim. É só seguir trabalhando reto.
Depois dessas 10 carreiras com 20 pontos, nós vamos começar as diminuições. Então, já vou adiantar essa parte aqui, sem fazer as 10 carreiras. A diminuição, a gente termina um pontinho antes. Então, aqui seria o meu 20º ponto, eu termino no 19º, subo a correntinha, viro, e agora vou fazer 18 pontos. Lá do outro lado, eu também termino um pontinho a menos. Então, a diminuição também é feita no final da carreira, é só finalizar a carreira um ponto antes. Subir a correntinha e virar o trabalho. Terminada essa parte, nós vamos diminuir, então, até 14 pontos, que é a mesma medida do início da peça. Nós vamos ter uma parte plana, oval. E o acabamento nas laterais, ele fica com essa característica aqui, com irregularidades, fica como se fosse uma escadinha. Então, terminada a parte aqui com 14 pontos, nós vamos fazer 2 carreiras ao redor, que vai dar a profundidade da bolsa. Então, essa carreira a gente não aumenta, a gente faz no sentido de subir aqui uma paredinha ao lado da sua peça. Então, sobe a correntinha, vira, aqui eu volto trabalhando ponto sobre ponto, então, vão ser 2 carreiras com 14, porque essa daqui já é considerada a lateral da peça. E aí, vamos trabalhar nas partes irregulares também, essas 2 carreiras de pontos baixos. Aqui também, caso você queira uma bolsa mais larga, você pode acrescentar carreiras. O importante é que você vire o trabalho no final de cada carreira, para ele dar sequência aqui, olha, na aparência do ponto. Como a gente trabalhou carreiras de ida e volta, aqui, se eu fizer circular, ele vai dar um acabamento diferente. Então, chegando aqui, ó, na lateral, você vai distribuindo os pontos. Não tem contagem certa, na intenção de uniformizar esta parte. Aqui, se você tiver uma agulha 4,5, vai facilitar aqui para você pegar os pontos da lateral. Então, observe que ele já vai subindo aqui, olha, a lateralzinha da peça. Eu fiz 2 carreiras, tá? Então, no final, eu fecho com baixíssimo, viro o trabalho e faço mais uma. Ele vai ficando assim, olha. E aí, nós vamos ter 2 partes iguais, desta forma aqui, olha, com essa lateralzinha mais alta. Aqui, eu já alfinetei o zíper, então, eu recomendo que você conte aqui mais ou menos 8 carreiras, contando com a carreira de acabamento. Fiz essa marcação com alfinetinhos, e essa parte aqui será a parte aberta pelo zíper. É só alfinetar aqui, um zíper mais grossinho, de preferência de plástico e não de metal. Vai alfinetando e juntando aqui as suas 2 partes. Esse excesso do zíper, depois eu corto, faço acabamento aqui por dentro. E essa é a estrutura da nossa bolsinha. Os detalhes, eu fiz em feltro. Então, aqui eu tenho a barriguinha e os dentes. Você pode fazer essa parte também com o próprio fio pelúcia. Eu vou colar aqui para facilitar o acabamento. Eu fiz 2 patinhas, começando com 8 pontos baixos no anel mágico. Trabalhei 4 carreiras e fechei com 3 pontos. Também vou colar aqui as mãozinhas. Você pode usar o mesmo processo para fazer as patinhas aqui, caso você queira, o rabinho, enfim. E aí, eu vou mostrar para vocês como eu faço o detalhe das costas do dinossauro. Esse daqui é um dinossauro, mas podemos colocar aqui, ó, orelhinhas, transformar em urso, em gatinho. Você pode usar essa base para qualquer bichinho. A parte das costas eu vou fazer em outra cor, utilizando uma agulha mais fina, justamente para facilitar pegar aqui
Então, eu escolhi aqui um tom de rosa. Eu vou fazer mais ou menos aqui da metade da cabeça até a metade da lateral, como se fossem as costas dele. Eu vou pegar somente na alcinha de fora, aqui, do acabamento, né? Prendo o meu fio. Pode fazer aqui essa parte antes de alfinetar, que fica mais fácil, né? Prendo o meu fio e faço correntinha e ponto baixo aqui no mesmo ponto. Aí, nós vamos trabalhar uma pipoca de 5 pontos altos. Eu subo 3 correntinhas, venho no próximo ponto, também pegando aqui somente na alcinha de fora, e faço 5 pontos altos, fechando esses pontos. Não é fechado junto, tá? A gente vai fechar a pipoca no final. 2. 3. 4 e 5. Fica bem gordinha. Aqui eu estou com a agulha 4,5, tá? Ficou esse leque. Eu tiro o fio, alongo um pouquinho pra não perder, né? Entro aqui no primeiro, de frente pra trás, laço a alça do ponto e fecho, ó, fica bem fofinho. Desço novamente com mais 3 correntinhas, venho no próximo ponto. Se você achar que está um muito próximo do outro, pode pular um pontinho da base também, tá? E aí, repito o mesmo processo. 3 correntinhas. No próximo ponto, 5 pontos altos. Entro no primeiro ponto, laço o fio e desço novamente com 3 correntinhas, ponto baixo na próxima alça do próximo ponto. Então, você vai fazer esse detalhezinho aqui das costas até mais ou menos a metade da lateral. Terminei aqui a parte das costas, eu tirei aqui dos alfinetes, porque ficou bem mais fácil. E agora, nós vamos fixar o zíper. Então, aqui, ó, dá pra vocês verem bem como eu fiz, né? Fui alfinetando tudo ao redor. Cuidado pra não deixar crochê aqui próximo dos dentinhos do zíper, pra não enroscar. E aí, você pode costurar a máquina ou costurar a mão com a linha Drima. Eu vou colar aqui com o adesivo universal, poderia ser cola quente também. Como que eu vou fazer isso? Então, eu já determinei que meu zíper fica até aqui, eu corto esse excesso. Queimo aqui o nylon, para ele não ficar desfiando. Pode dar uns pontinhos à mão também. O ideal seria um zíper na mesma cor do seu crochê, ou branco também, para não aparecer tanto. E aí, nós vamos colando, então, essa parte aqui com o adesivo universal. Passo um pouquinho aqui e vou colando aos poucos. Essa cola demora mais ou menos uns 10 minutinhos, então eu vou alfinetando aqui pra segurar enquanto aguarda a secagem, tá? Tirando aqui mais um pedacinho. Passo a cola. Cuidado com a cola, que ela derrete o esmalte. E aí, pode estragar a sua peça. Ficar ali um pedacinho de esmalte não vai ser legal. E cuidado também pra cola não entrar nos dentinhos do zíper, senão ele vai travar ali também.
Então, colei aqui a lateral de uma das partes. Vou deixar secando, enquanto isso a gente finaliza a parte da frente. Então, tá aqui a minha parte da frente. Eu vou posicionar aqui a barriguinha dele também, colar com o adesivo universal. Só colocar aqui os dentinhos primeiro. Os detalhes eu vou bordar com a Ancor Moliné. Pode ser com a perlê também, ou com o próprio fio pelúcia. Os bracinhos também vou colar aqui. E qualquer detalhe que você queira colocar também, você faz tudo agora antes de juntar as duas partes, tá? Fica mais fácil também. Os olhinhos, você pode usar olhinhos com trava, lembrando que ele vai aparecer aqui no avesso, e por ser uma bolsinha, não é muito recomendado. Eu vou bordar com o próprio fio pelúcia, na cor preta. Então, eu vou centralizar aqui. E fazer várias voltinhas no mesmo ponto, para dar o preenchimento. 2, 3, acho que 4 já é suficiente. Coloco aqui 1, 2, 3, 4 pontos de distância. E faço outro olhinho aqui. Acho que 5 fica melhor. Eu volto aqui. Venho no próximo ponto. Então, 5 pontos de distância e 4 voltinhas com o pelúcia. Ficou legal aqui. Ó, fica assim. E aí, os dentinhos eu vou fazer com a Ancor Moliné. Também na cor preta, número 403. O ideal aqui é colocar na agulha Darning, porque nós vamos perfurar o feltro. Então, a agulha Darning tem pontinha. E aí, você faz aqui como se fossem os dentinhos dele, ó. Abraçando aqui o feltro. Poderia fazer um caseado também ao redor do feltro. Olha só que fofinho. Aí, a gente faz todos os arremates na parte interna, da melhor forma aqui, pra não aparecer. Se você quiser esconder aqui todo o acabamento, você pode forrar com tecido ou com EVA, que vai dar uma estrutura também pra sua peça. E aí, a gente faz a colocação do zíper aqui do outro lado, da mesma forma. Depois, eu vou costurar aqui com a própria linha pelúcia, para fazer o fechamento da nossa bolsa. Fiz aqui os arremates, eu arrematei cada olhinho separado, para não ficar um fio passando aqui. E fiz os arremates passando pelo crochê na parte do feltro, porque aí ele não corre o risco de aparecer aqui no lado do direito.
tanto a molinê quanto a pelúcia. E lembrando que a pelúcia você também pode selar a pontinha com o isqueiro. E aí, ele fica bem acabadinho. Então, agora eu vou posicionar aqui o zíper, alfinetar e colar aqui nessa parte do rostinho também. E aqui no finalzinho do zíper, com a própria linha molinê, eu vou fazer uma costurinha para não correr o risco do cursor sair aqui do meu zíper, tá? Então, pode passar uma costura à máquina também, pode colocar um acabamento em tecido, só para travar o zíper que a gente cortou, então ele ficou sem a trava original desse lado aqui. E agora, vamos pro acabamento final. Eu coloquei aqui na tapestry, número 13, um pedaço do fio pelúcia na mesma cor. Aqui na finalização do zíper, eu vou passar de um lado pro outro, deixando uma alcinha pra gente engatar a nossa alça de mosquetão. Então, pode passar aqui algumas vezes, pra ficar bem resistente, né? E deixa essa parte aqui. Pode colocar argola de metal também, dá um acabamento mais profissional ainda. Então, fiz aqui algumas voltinhas. E vou deixar para engatar a minha alça com o mosquetão. E aí, eu começo a minha costura. Eu vou juntando aqui os dois ladinhos, né? E faço para um lado, pegando os dois pontos, e volto no ponto seguinte. Dessa forma aqui, a gente costura toda a lateral. O ideal é que você conte quando fizer aquele acabamento, para que as duas partes tenham a mesma quantidade de pontos. E aí, vai dar certinho quando você fizer esse acabamento. Se não der certinho, aqui no meio você pode, de repente, pular um e pegar o parzinho aqui do próximo, para que não fique repuxado, né? Para que não sobre pontos e chegue aqui do outro lado tudo certinho. Então, pode alfinetar também alguns pontos, para que você saiba que chegando naquele ponto, tem que estar os dois lados iguais. E aí, terminada essa costura, é só engatar as alças e a nossa bolsinha estará pronta. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.